Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu quero hoje dizer para você que vamos falar sobre um assunto muito difícil e muito que estamos vivendo nesse momento. Aquelas pessoas que estão acostumadas a viverem uma vida agitada, saindo para resolver coisas, hoje preso dentro de casa, no convívio com sua família com mais tempo, e muitos estão se tornando ansiosos. Eu quero dizer para você o seguinte, que é um tema difícil, porque eu também sou uma pessoa considerada ansiosa. Porém, vocês vão ver que na Bíblia também existe ansiedade que ela não é condenada e aquelas que são condenadas. E nós vamos ver um pouquinho a respeito disso, como vencer ou como superar a ansiedade, tá? Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus 6:25, que diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quando a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ainda continua dizendo, no versículo 27 em diante: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma hora sequer no seu dia? E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno. Por acaso, vocês não são muito mais importantes, homens de pequena fé? Não andeis ansiosos, pois inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, isso é uma promessa de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não sejam inquietos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É incrível como a palavra de Deus fala sobre tudo, não é isso? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas angústias, aquilo que nós necessitamos. Oremos. Pai nosso que está no céu, nós te agradecemos pelas coisas que tem feito em nossas vidas. E entregamos a Ti, Senhor, a nossa ansiedade, as nossas angústias, coisas que estamos precisando e às vezes não estamos vendo como vamos resolver, mas o Senhor disse que não precisamos estar inquietos por nada, Deus. Então resolve, Pai. Tu sabes das minhas ansiedades, Tu sabes das ansiedades das pessoas que estão ouvindo e vendo esse vídeo no momento. Então vai, Senhor, vai e traga para cada um de nós a vitória e o cumprimento da Tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, a ansiedade pode ser definida como estado afetivo em que há sentimento de insegurança ou estar com a mente dividida em dois pensamentos. Na Bíblia, o tema ansiedade pode ser visto de duas formas. Uma,
como sendo de adaptação às exigências da vida. E 2, como um distúrbio ou aflição angustiante. Ansiedade normal. Esse tipo é um sinal de alerta que vai advertir você sobre o perigo iminente. Nos capacita a tomar decisões eficientes. Esse tipo de ansiedade não é condenada pelas Escrituras. Até porque podemos ver, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo passando por isso. Quer ver? Se você lembrar um pouquinho e quiser abrir sua Bíblia para conferir, lá em 2 Coríntios 11, 28, ele diz: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E depois também ele fala lá em Filipenses 2,19 que espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Pois bem, irmãos, a ansiedade também pode ser algo normal, mas também existe ansiedade patológica. E a ansiedade patológica, ela é considerada uma reação da pessoa que se sente desamparada diante de problemas ou situações adversas. Sendo assim, surge uma frustração pelo fato de não conseguir resolver que está fora do seu controle. Então surge um sentimento de muita apreensão, angústia, medo, podendo inclusive provocar muitos sintomas como a insônia, por exemplo. Agora, se nós fôssemos olhar o que Jesus diz a respeito da ansiedade, o que teríamos para falar? Quando nós falamos que a Bíblia fala a respeito de tudo, algumas pessoas não acreditam. O que Jesus nos diz em Mateus 6, no Sermão do Monte? Vou ler de novo. Porque isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é você mais importante que as aves? E ele vai falando, já li para vocês no início a respeito disso, né? E quanto ao vestiário, porque andais ansiosos? Olhai para o lírio do campo, eles crescem e não trabalham e nem fiam. E ele é muito grandioso nesse sermão. E não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou o que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios se preocupam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu dia. Basta cada dia o seu mal. A ansiedade é incapaz de trazer qualquer resultado positivo. Então Jesus vai e nos fornece alguns motivos para não nos preocuparmos. Quais são eles? A ansiedade é inútil. Por que a ansiedade é inútil? A ansiedade a ansiedade não nos deixa em uma posição confortável. Não controla o nosso futuro, não vai, de hipótese alguma, manter
alterar nosso passado e no presente nos tornamos pessoas amargas e faz nos entristecer. Jesus diz no verso 27 que quem consegue acrescentar na sua vida 1 hora pelo menos, a tua ansiedade não vai te ajudar em nada. Quase na maioria das vezes, a ansiedade surtem efeito ao contrário no que queremos alcançar. Você lembra de Provérbios 12, 25, que ele diz? Olha só, abre a sua Bíblia em Provérbios 12, 25, que diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Quer dizer, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, só deixa ele entristecido. Existe uma estatística feita por David White, que diz que não há nenhum valor na preocupação. Uma pessoa normal concentra sua ansiedade ou problema da seguinte forma: 40% dela em coisas que não vão acontecer, ou melhor, coisas que não vão nunca acontecer. 30% em coisas do passado que não vão ser resolvidas e nunca poderão ser mudadas. 12% em críticas de outras pessoas que na maioria das vezes são críticas injustas. 10% sobre a saúde e que piora com o estresse. 8% sobre problemas reais que precisam ser enfrentados. Você percebe que nós estamos concentrando a nosso foco em coisas erradas? Somente 8% da nossa força é envolvida em problemas que precisam ser enfrentados. Isso vem dizer que se só 8%, 92% da nossa força é envolvida em coisas que não vão ser resolvidas, ou coisas que vão ser concentradas e trazer problemas, inclusive estresse que piora a nossa saúde, ou vão trazer problemas como em coisas do passado que não vão ser nunca resolvidas porque elas não podem ser mudadas na realidade. A ansiedade é desnecessária por causa do caráter de Deus. É interessante isso. Ela é desnecessária por causa do caráter de Deus. Deus prometeu cuidar de você caso você confie a sua vida a Ele. Então entrega a Ele e descansa. No verso 30 diz o seguinte: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Pode ter certeza, Deus cuidará de você. Apenas descanse. E o que tem a ver ansiedade com fé? Sabe o que Jesus chama um ansioso? Lá no versículo 26, olha para as aves do céu, nem semeiam, nem seguem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Homens de pequena fé. E Jesus usa duas ilustrações da natureza, que é a ave e o lírio. E aqui eu quero fazer uma observação. Me permita fazer aqui a leitura de novo? Quando Jesus chama de pouca fé, de homem de pequena fé,
Ele está dizendo o seguinte: olha, se as aves, que têm menos valor que você, se os lírios do campo, que nem mesmo Abraão conseguiu ser tão produzido, vamos chamar assim, quanto mais você. Eu fico às vezes pensando, sabe, em algumas questões bem são coisas que na realidade a gente às vezes não consegue entender. Por exemplo, quando você era criança, você pedia seu pai dinheiro para o lanche e você não se preocupava de onde vinha o dinheiro. Age assim com Deus também, não se preocupe, apenas descanse. Para concluir, se você já sabe das consequências e agora conhece os ensinos de Cristo, resta colocar em prática. Eu sei que é muito difícil, mas vale a pena. A ansiedade maltrata muito, pois acabamos nos machucando e machucando outras pessoas. Vamos só voltar um pouco à parte dessa palavra. Na Bíblia, o tema de ansiedade pode ser visto de duas formas. Uma sendo como uma adaptação ou exigência da vida, e a segunda como distúrbio ou aflição angustiante. A primeira que eu falei, a Bíblia não traz nenhuma condenação. Por exemplo, toda vez que eu vou preparar um estudo, toda vez que eu vou ler um estudo, ou toda vez que eu vou subir ao púlpito, eu fico preocupado e nervoso, porque saber da minha responsabilidade. Isto faz com que eu me esforce, mas existe ansiedade que te torna uma pessoa muito tímida, que prejudica no seu relacionamento com outras pessoas. Muitas vezes ele torna uma pessoa mal educada e te afasta das pessoas. Busque em Deus, descanse nele, porque ele realmente vai fazer que você ultrapasse o limite dessa ansiedade. Porque Deus é contigo. Deus, Ele quer te ver confiante na palavra. Que Deus possa nos abençoar. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, tira de nós toda a ansiedade, livra-nos de todo o mal e dá um dia de paz e tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém e amém.